Boa noite. Hoje iremos entender ligações iônicas. Porém, antes precisamos entender uma série de outras coisas. Começarei explicando sobre o átomo. Muitas vezes ele é entendido como a menor parte da matéria. Porém, ele é composto por 3 outras partículas, estas chamadas de elétrons, prótons e nêutrons. O elétron possui uma carga negativa, peso insignificante e se situa na área periférica do átomo, chamada eletrosfera, onde circunda o núcleo em uma velocidade constante. Os prótons se situam no núcleo e possuem uma massa considerável. É ele quem dita as características e propriedades químicas do átomo. Esse possui carga positiva de mesmo valor que o elétron. O próton se situa no núcleo do átomo. O nêutron fica no núcleo do átomo juntamente com o próton. Possui massa pouco maior que a do mesmo e tem carga neutra. Um átomo isolado possui sempre carga neutra, possuindo o mesmo número de elétrons e prótons. Com o elétron numa hierarquia de camadas denominadas camadas eletrônicas, que recebem o nome de K, L, M, N, O, P e Q. Nessas camadas, os elétrons se organizam respeitando o limite de respectivamente 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 elétrons. A última camada eletrônica de cada átomo é chamada camada de valência, e é essa que interessa para nós. Antes de continuar, temos que entender a regra do octeto. Essa regra diz que os átomos só se estabilizam quando estão com 8 elétrons em sua camada de valência. Quando o átomo não está de acordo com esta regra, ele procura fazer uma ligação com outro átomo próximo para conseguir os elétrons para se estabilizar. Sendo assim, ele pode fazer tipos de ligação: covalente, iônica e metálica. Hoje, especificamente, iremos estudar a ligação iônica, que acontece quando um ou mais metal se junta com um ou mais ametal em busca dessa tal estabilidade. Pode ocorrer também a formação de íons polinucleares, onde temos um agregado de átomo fazendo a função de um só íon. A ligação iônica ocorre quando um ou mais metais se juntam com um ou mais ametais. Assim, ambos adquirem estabilidade, já que ambos ficam com 8 elétrons na camada de valência. E também, como perde elétrons, o outro ganha. O átomo passa a ter carga e passa a ser chamado de íon. O íon, quando tem carga positiva, é chamado de cátion. Quando carga negativa, é chamado de ânion. O cátion, com sua carga positiva, tende a atrair o ânion, que possui carga negativa. Sendo assim, o cátion e o ânion, que assim ficam juntos formando um composto estável e sólido à temperatura ambiente. Esse composto geralmente é um sal ou uma base. Bem, agora que entendemos o que é um composto iônico, vamos entender a sua dissolução em água. A água é uma substância molecular formada por 2 covalências entre o oxigênio e 2 hidrogênios de uma maneira que cria uma polaridade na molécula, fazendo o hidrogênio ficar com caráter positivo e fazendo o oxigênio ficar com caráter negativo. Não entraremos no mérito de explicar a ligação molecular e o motivo da polaridade, mas estes são essenciais para o entendimento da dissolução de compostos iônicos em água. Como acabamos de ver, a ligação iônica que se sustenta graças a uma diferença de potencial elétrico, e vimos que dentro disso o cátion é positivo e o ânion é negativo, quando o composto iônico entra em contato com a água, que possui um polo negativo e um polo positivo. O cátion é separado do ânion, de forma que o cátion fica cercado pelos polos negativos da molécula de água, e o ânion fica cercado pelos polos positivos da água, assim ocorrendo a dissolução. Vejamos agora uma dramatização do processo.
Eis aí um recipiente de água. Vamos adicionar nele agora cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Agora, vamos ver se há formação de precipitado se colocamos sulfato de cobre. Podemos observar que não há formação de precipitado. Muito bem, agora que já entendemos a dissolução de íons em meio aquoso, vamos ver sobre compostos iônicos insolúveis, chamados também de sais insolúveis. Muito bem, agora que já entendemos a dissolução de íons em meio aquoso, vamos ver sobre compostos iônicos insolúveis, chamados também de sais insolúveis. Algumas substâncias iônicas possuem uma força de atração entre os cátions e ânions maior do que as outras. As substâncias que possuem essa maior atração são consideradas insolúveis, pois a polaridade da água é incapaz de desassociar o cátion do ânion. Sendo assim, essa substância se mantém no estado sólido e forma um precipitado. Podemos criar novos sais insolúveis dissolvendo duas substâncias iônicas em meio aquoso. Estando em meio aquoso, os cátions e os ânions se separam, permitindo uma nova organização. Vejamos a dramatização. Aqui se encontram os recipientes com água. Adicionaremos agora o NaCl, conhecido como cloreto de sódio. Como podemos ver, o sal foi totalmente dissolvido. Agora adicionaremos AgNO3, mais conhecido como nitrato de prata. Como vemos agora, a prata reagiu com o cloro formando um precipitado. No caso, o AgCl. Em estado aquoso encontraremos NaO3.
Muito bem. Agora que temos o conhecimento geral sobre íons, podemos pensar em umas situações mais complicadas. Se adicionarmos uma substância iônica a uma solução aquosa de ácido, haverá precipitação? Se pensarmos bem, veremos que poderá ocorrer N resultados para isso. Para responder essa pergunta, será necessário mais informações.